senador Randolfo Rodrigues se deseja encaminhar contrariamente a votação. Sim, presidente. Vossa Excelência quer que nós comuniquemos já quem vai encaminhar ou já é para encaminhar? Eu consulto daqui a pouco, quando Vossa Excelência concluir. Perfeito. 5 minutos. Presidente, reiterando o que aqui já destacamos, essa votação tem um significado histórico. Essa votação, nós não estamos apenas votando um PL que trata redução ou não de penas daqueles que cometeram crimes contra o principal patrimônio do povo brasileiro nesses 30 anos. O maior patrimônio do povo brasileiro construído nesses 40 anos, presidente, não é o prédio do Supremo Tribunal Federal que eles destruíram, não é o plenário do Senado Federal, que nós lá usamos, que eles destruíram, não é o Palácio do Planalto que eles destruíram. O maior patrimônio do povo brasileiro é a nossa democracia. A nossa democracia de Ulisses Guimarães, que desta mesa, onde o senhor está, promulgou a nossa Constituição de 1988, e eu repito que eu já utilizei na tribuna, dizia o doutor Ulisses: a Constituição não é perfeita, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto à Constituição, discordar sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria, dizia ainda o doutor Ulisses. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Amaldiçoadas sejam quaisquer ditaduras ou quaisquer golpes de Estado, sobretudo na América Latina. São falas pronunciadas nesse plenário, num histórico 5 de outubro de 1988, que inaugurou em definitiva a democracia como nós conhecemos. O caminho desse PL que eles querem, desse veto que eles querem derrubar, nós já sabemos. É o mesmo caminho em relação aos golpistas de Aragaças. É o mesmo caminho para aqueles que usaram e derrubaram a democracia em 1964, dando golpe de Estado, e depois levaram os brasileiros, como dizia Ulisses, para o exílio ou para o cemitério, no mais longo regime autoritário que já teve vigência aqui no Brasil. A nossa democracia é que está sendo julgada na apreciação desse veto. O presidente Lula, ao aportar esse veto a esse texto, o fez, porque ele é o resultado concreto da luta democrática no Brasil. O que aconteceu, presidente, no 8 de janeiro, aqui, não foi um passeio no parque, foi a culminância de um processo golpista, que começou quando o próprio presidente da República não reconheceu, o presidente da República de então, não reconheceu o resultado democrático das urnas de 30 de outubro de 2022, e que se não fosse, presidente, naquele momento, o senhor próprio, o presidente Rodrigo Pacheco e outras lideranças políticas dizer que reconheciam o resultado, o golpe ali já estaria orquestrado. Fez parte os bloqueios nas estradas, fez parte, como já foi revelado por uma investigação da Polícia Federal, a tentativa de assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do presidente da República eleito e do vice-presidente da República. Fez parte disso a depredação e os atos golpistas do 12 de dezembro de 2022, aqui nessa Brasília, esta capital da República, assistiu carros serem incendiados, a tentativa de tomar de assalto a sede da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi a complementação de uma articulação golpista desenhada a partir do não reconhecimento do resultado das eleições. Presidente, o que está sendo julgado nesse momento por nós, o que está sendo avaliado nesse momento por nós aqui no plenário, não é simplesmente um veto do atual presidente da República. É, em última análise, a defesa da democracia brasileira. Dizer que golpismo nesse país não pode, em momento algum, em circunstância nenhuma, prosperar. Não está sendo avaliada aqui a redução de pena. Nós não estamos, na verdade, o que querem não é para aqueles que atentaram com o Estado Democrático de Direito, sendo utilizados como boi de piranha aqui no 8 de janeiro. O que querem, na prática, é anistiar e caminhar para uma anistia de sapatênis. Uma anistia, na verdade,
O interesse real já foi proclamado nessa tribuna. Querem derrubar o veto para ter anistia de novo. Assim como tentaram, assim como fizeram em 1956, em 1959 e depois implementaram o golpe de Estado de 64. Assim como fizeram, concluo, presidente, anistiando os torturadores da ditadura. O que querem, na verdade, presidente, é dar sequência à triste história brasileira de anistiar aqueles que golpeiam o maior patrimônio dos brasileiros, que é viver em uma sociedade livre e democrática. Como dizia Ulisses Guimarães, a Constituição não é perfeita, mas ela é luz de lamparina à noite dos esperados. Conhecemos o caminho maldito. O que eles querem é instaurar uma ditadura novamente nesse país, porque eles são vocacionados ao golpe de Estado. Na hora que eu vou falar, presidente, Aqui, concedo a palavra ao líder, deputado Cabo Gilberto. Povo brasileiro, quando eu venho aqui reiteradas vezes, falando, para que vocês que estão em casa assistindo à Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou a sessão conjunta do Congresso Nacional, é para não ser enganados, como discursos que a população ouviu hoje. Vamos relembrar aqui a história, já que o PT tem amnésia. Em 1979, senhor presidente, o descondenado Lula e sua gangue defendiam a anistia, crimes terríveis contra a população brasileira, inclusive contra a ordem democrática, diferentemente da farsa do 8 de janeiro, onde um conluio do Supremo Tribunal Federal, através do seu descondenado Lula, que ajudou diretamente a colocar na presidência da República, fizeram para tentar manipular a opinião pública, mas hoje a população brasileira já sabe quem está mentindo e sabe quem está falando a verdade. Aí eu pego as palavras dos senadores de oposição e de deputados. Literalmente somos torturados aqui dentro com esses discursos mentirosos e fariseus, como disse o Rogério Marinho. Agora eu vou lembrar aqui, já que o PT pega os papéis e mentem descaradamente para o povo brasileiro, eu quero ver o que os senhores vão defender agora. Destaque número 2, 22 de fevereiro de 1988, artigo 5º, inciso 63. Destaque atribui a previsão, a garantia de anistia para os crimes contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Vocês sabem quem assinou esse destaque? Vocês sabem quem foi a favor? O atual descondenado Lula e o PTzinho, lá em 1978, aqui no Congresso Nacional. Tenham vergonha na cara e parem de mentir. O PT que votou contra a Constituição, senhor presidente. O PT que votou contra o Plano Real. O PT que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT que votou contra a regra de teto de gastos e várias reformas que foram feitas em 2017. Esse PT que continua enganando e quer mais 4 anos, já que não fizeram em quase 20 anos o que prometeram à população brasileira, sobretudo, Rogério Marinho, lá no nosso Nordeste, que até hoje é esquecido pelo PT. Eu faço um desafio aos petistas. O que foi que Lula fez no Nordeste brasileiro, a não ser enganar o povo com miséria, fome e destruição? Tenham vergonha na cara e parem de mentir no Congresso Nacional. Aqui tem parlamentares, senhor presidente, honrados, que honram o voto do povo brasileiro, que honram cada compromisso feito com a população brasileira. Jamais votaríamos contra as vítimas do 8 de janeiro, que foram torturadas com a maior prisão ilegal, imoral e inconstitucional da história desse Brasil, patrocinados pela ditadura da toga da Suprema Corte. E eu quero aqui, como líder da oposição, na Câmara dos Deputados, atualmente tem uma liderança de mais de 100 deputados, senhor presidente, lhe parabenizar e pedir uma salva de palmas para o presidente Davi Alcolumbre, ontem, pela sua forma correta de agir como presidente do Congresso Nacional. O PT não tem votos. Provou ontem 34 votos, mas não foi só uma derrota para o governo Lula
que está vencido, e eu não falo pela sua idade, eu falo porque ele não tem mais o que oferecer ao povo brasileiro. Produto vencido, vem com o mesmo discurso desde 1988, 89, quando foi candidato a primeira vez à presidência da República. O mesmo discurso de sempre, mentindo, mentindo e mentindo para enganar o povo brasileiro. E ontem foi uma derrota histórica. 132 anos que um ministro da Suprema Corte não era rejeitado pelo Senado Federal. E os hipócritas do governo, senhor presidente, vem falar em golpe. Ora, tenham vergonha, perderam no voto. Quantas vezes perdemos aqui e nunca falamos em golpe? Porque essa representação é do povo brasileiro. Tenham vergonha novamente, perderam no voto e vão perder em outubro com o próximo presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, com a maior bancada que esse Congresso vai ver, para tirar todos vocês e pararem de mentir. É sim, presidente. Obrigado. Oi. Concedo a palavra. Lembro que é para encaminhamento de votação. Teremos, do ponto de vista regimental, ainda a orientação de votação. Para encaminhar a votação, concedo a palavra à deputada Juliana Cardoso. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, público que nos assiste na TV Câmara e está atento, o povo está atento a esse Congresso Nacional. Dizer que o PT não teve voto? Desculpa, deputado, nós só somos presidente da República pela 4ª vez nessa história do Brasil. Dizer que vocês estão aqui falando, passando a mão na pessoa do batom, aquela que financiou um ônibus. Queridos, vamos falar a verdade. Vamos falar que vocês estão querendo retirar a pena de Bolsonaro e dos milicos. É essa que é a verdade. A verdade é que vocês o tempo todo querem atacar a democracia. A verdade é que vocês o tempo todo não engolem, senhoras e senhores, que o PT, o Lula, faz a diferença na vida das pessoas, inclusive no Nordeste que o senhor está falando aqui. E que Nordeste é esse que o senhor conhece? Porque o que a gente sabe é aquele que levou água, aquele que levou comida, aquele que levou principalmente a relação do salário mínimo e o salário real para a vida das pessoas. É aquele que tirou o Brasil do mapa da fome, é aquele que colocou as mulheres para que elas não possam ser vítimas de violência ou feminicídio. E esse projeto que vocês estão colocando aqui, para poder salvar o Bolsonaro e os milicos, é para bater diretamente na vida das mulheres, nas mulheres que morrem pela violência, das mulheres que estão sofrendo pelo feminicídio. E, infelizmente, esse Brasil é aquele que mais mata. Ao invés de nós estar discutindo aqui o PL que criminaliza a misoginia, vocês estão querendo falar sobre atentar a Bolsonaro, que fez e que colocou, articulou, matar o presidente Lula, matar o vice-presidente, matar o ministro do STF. É isso que vocês estão querendo colocar aqui. É uma vergonha ver 513 deputados e senadores que estão aqui para fazer esse voto da anistia. É voto da anistia. Vocês querem colocar um nome técnico, dizer que estão aqui para poder melhorar tecnicamente? É mentira. É mentira. É mentira. Vocês que estão me ouvindo, vocês precisam entender isso. E a quem interessa? A quem interessa esse acordão? A quem interessa? A quem interessa o que ontem vocês fizeram no Senado, não aceitando o ministro? Na história, 139 anos, isso nunca aconteceu. É para dar que recado? Que recado? É para que vocês tentem voltar a presidir esse Brasil? Para que vocês entreguem as nossas terras raras? É para que vocês entreguem o nosso petróleo, o nosso pré-sal? Vocês lambem a bandeira dos Estados Unidos, não honram com os seus deputados e senadores que foram votados por eleitores do Brasil. Então, senhoras e senhores deputados, tomem consciência, porque aqui vocês não vão só dialogar com o Bolsonaro, dialogar com milicos.
vocês vão colocar pessoas que dizem, que vocês o tempo todo dizem que nós estamos passando a mão na cabeça de bandidos. Nós aqui não estamos colocando em prática para poder diminuir a pena como vocês estão colocando. Nós não estamos colocando em prática que vocês coloquem pessoas de alta periculosidade na rua. Então, senhoras e senhores, esse Congresso, ele precisa trabalhar para reforçar a 6x1. Ele precisa reforçar para que a classe trabalhadora possa ter o direito. Vamos falar sobre a reforma trabalhista que os senhores fizeram para poder colocar nos ombros da classe trabalhadora, de verdade, aquilo que eles têm que tirar o sangue. Nós queremos pautar a escala 6x2, nós queremos pautar o crime da misoginia, nós queremos avançar com o Brasil para todos. Não um Brasil que dialoga somente com as forças ou com aquilo que vocês querem de acordos que são colocados debaixo, que vocês acham, né, que são colocados debaixo do tapete. Mas eu sinto dizer, a rua amanhã, no dia 1º, vai demonstrar para vocês que basta. Nós queremos aqui que temos parlamentares congressistas que são favoráveis ao povo. Nós somos muito pouco dos 513, vocês têm razão. Nós somos 134 que vai colocar aqui contra esse projeto. Mas as ruas vão demonstrar que os 134 vão ficar e nós vamos caminhar para poder fazer a grande transformação social que a gente precisa fazer nesse Brasil com o presidente Lula, vocês querendo ou não, engulam. Obrigada, presidente. Por favor, por favor. Oi. Em votação na Câmara dos Deputados, peço atenção de Vossas Excelências. A matéria da sessão do Congresso de hoje iniciará a sua deliberação pela Câmara dos Deputados, porque o projeto iniciou na Câmara dos Deputados. Em votação na Câmara dos Deputados, o veto número 3 de 2026, ressalvados os dispositivos prejudicados. Peço atenção do plenário para esse esclarecimento da presidência. Quem vota sim, deputadas e deputados, votam pela manutenção do veto presidencial. Quem vota não, vota pela rejeição e consequente derrubada do veto. Só um minuto que vão orientar. Vai ter orientação das bancadas. Orientação? Orientação. As deputadas e os deputados já podem votar pelo Infoleg ou no plenário da Câmara dos Deputados para a orientação das bancadas. Como vota o Bloco União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação, PSDB, Cidadania e Podemos. Como vota? Vota não, não, presidente. Vota não, não. Como vota? Presidente, Já está no plenário. ao menos para que nos aproximemos da justiça, votamos não. Só um minuto, senador Espiridião, que nós estamos votando na Câmara dos Deputados. Só um minuto. Como vota o PL? Eu estou consultando orientação. Os deputados e as deputadas já podem votar. Como vota o PL? O PL. Não, aqui é PP e União aqui. A federação? Federação. Não. A gente vota não para que as pessoas que estão presas sejam liberadas. Mas já está orientado. Como vota o PL? PL, presidente. PL é não. Como vota... É para a gente ser rápido. Como vota a federação, PT, PCdoB e PV? Pelos presos. Por favor. Pelos presos, torturados e mortos pela ditadura militar. Por todos que lutaram pela democracia
a bancada vota sim. Pelas mulheres brasileiras que lutam por justiça, por dignidade e não violência, a bancada vota sim e a federação vota sim. Por um Brasil justo, solidário e fraterno e democrático, nossa bancada e federação vota sim. Pela construção de um Estado democrático de direito, sem ditadura, sem golpe, a nossa federação e nossa bancada vota sim. Contra essa organização golpista que tramou um golpe contra o Brasil e a democracia e tentou assassinar o presidente eleito, nossa federação e nossa bancada, sim à democracia, nunca mais ditadura. Oi. Como vota o Bloco Avante, Solidariedade, PRD? Votamos não. Bloco Avante, Solidariedade, PRB, vota não, presidente. Só um minuto, por gentileza. Como vota o PSB? Como vota o PSB? Faltou, vem não. Só um minuto, por gentileza. Não tem orientação pelo PSB? Só um minuto. Como vota a Federação PSOL Rede? Senhor presidente, a Federação PSOL e Rede vota sim pela manutenção do veto, porque anistiar quem atentou contra o Estado de Direito é permitir a repetição, um novo golpe e a volta da ditadura militar. Eu falo aqui como uma deputada federal, mulher indígena, que sabe o que é sofrer nos territórios indígenas, que sabe o que é ditadura, quando tivemos mais de 8 mil indígenas torturados e assassinados. E é por isso que a gente se impressiona quando vê aqui a extrema-direita falar de direitos humanos, falar de Deus, falar de democracia, e vão para as ruas com a bandeira dos Estados Unidos e vão para as ruas pedindo a volta da ditadura. E é por isso que a nossa federação está aqui, para continuar defendendo a democracia no Brasil e no mundo. E nós orientamos o voto sim ao veto do presidente Lula. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!